Olá, sou Luciane, analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Neste módulo, nós iremos falar sobre a fiscalização dos gastos públicos, quem pode e quem não pode fiscalizar, também qual a competência do Tribunal de Contas, além dos princípios da administração pública e também as sanções que podem, eventualmente, ser aplicadas aos gestores em razão do mau uso do dinheiro público. Afinal, quem pode e quem não pode fiscalizar? Em matéria de administração pública, compete a toda a sociedade o dever de fiscalização ou de controle dos atos públicos. Pois bem, falamos de controle. E o controle pode ser entendido em três dimensões: o controle social, o controle interno e o controle externo. A primeira dimensão de controle é o social, que consiste no direito que tem o cidadão de fiscalizar a função administrativa do Estado. O controle social parte de princípios como a transparência, a publicidade e a participação popular, estes assegurados ao cidadão pelo próprio texto constitucional de 1988. E é o próprio poder público quem irá disponibilizar informações para fins de controle. Segundo o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, seja ele particular, seja ele coletivo ou geral. E estas informações serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. A ressalva é para informações em que seja imprescindível o sigilo para a segurança da sociedade e do Estado, isto conforme a Lei de Acesso à Informação. Ainda no texto constitucional, o artigo 74, parágrafo 2º, prevê que qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato são partes legítimas para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. É assim que o controle social possibilita também ao cidadão que acompanhe com transparência toda a gestão pública. O controle social pode ser também a descentralização do Estado, motivando grupos de pessoas a solucionar os problemas sociais, isto com amparo legal e constitucional. Como exemplo, podemos citar a fiscalização exercida pelos conselhos de políticas públicas, como o de saúde, o de educação, o de assistência social, entre tantos outros, que têm as suas competências definidas sempre em lei. Esta participação se torna mais eficiente e constante porque a sociedade, ora mais participativa, passa a integrar-se com a solução dos problemas sociais. E a Constituição Federal ainda trata de outras duas formas de controle. O controle interno é aquele que, por força constitucional, deve ser implantado nas repartições públicas como dever de acompanhar, fiscalizar as ações internas dos poderes para inibir eventuais irregularidades, além de precaver os gestores de uma responsabilização futura. O artigo 74 da Constituição Federal prevê que os poderes legislativo, executivo e judiciário deverão manter, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de, inciso 1º, avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos. Inciso 2º, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação
dos recursos públicos por entidades de direito privado que recebam recursos. Inciso 3º. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4º. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O controle externo é exercido por órgão estatal distinto daquele que realizou o ato, por isso chamado de externo. Segundo o artigo 70 da Constituição Federal, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Com esta noção de controles, resta evidente que todos devemos fiscalizar os atos da administração pública e promover com isso a própria integração da sociedade com os governos, aperfeiçoando a nossa cidadania.